Câmara, e eu gostaria de ouvir o deputado Tadeu Alencar, do PSB de Pernambuco, em relação a isso. Mas só para esclarecer quem está em casa, a professora falou do artigo 228 da Constituição, que diz: são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos sujeitos a normas da legislação especial, legislação essa que é o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. A proposta principal, porque existem dezenas de propostas tramitando em conjunto, mas a proposta principal, a que o deputado Marcos Rogério fez referência, diz, o artigo passaria a ser: são penalmente inimputáveis os menores de 16 anos sujeitos às normas da legislação especial. Exatamente. Deputado Tadeu Alencar, do PSB de Pernambuco, existem algumas propostas aqui na Casa, em tramitação, de endurecimento do Estatuto da Criança e do Adolescente. A proposta tem um projeto de lei da ex-deputada Andréa Zito. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, esteve aqui na Casa ainda no ano passado, para apresentar um conjunto de propostas também, que foram relatadas pelo deputado Carlos Sampaio, do PSB de São Paulo. E essas propostas, elas mantêm, a ideia é manter a maioridade penal em 16 anos, mas, de 18 anos, mas endurecer o ECA, podendo fazer com que os jovens fiquem mais tempo internados, dependendo do crime, da infração cometida. Na sua avaliação, qual que seria a melhor opção? Eu primeiro queria dar boa noite, cumprimentar a TV Câmara pela iniciativa, cumprimentar aqui meu companheiro de Câmara dos Deputados, o deputado Marcos Rogério, pela sua brilhante exposição, pelo voto que realmente conquistou a maioria ali na comissão, o professor Pedro Paulo e a professora Beatriz, nossa Maristela. Eu primeiro quero esclarecer que eu acho que a indignação com a violência no Brasil, ela é de todos nós. Não há uma hegemonia da indignação entre os que estão de acordo com a redução da maioridade penal e os que se colocam contra. Acho que a indignação com as tragédias, com as coisas que ofendem o nosso senso de justiça, a paz social que todos nós perseguimos enquanto exercemos funções públicas variadas, mas temos esse tipo de preocupação. E eu penso sempre, quando fui refletir sobre esse assunto, qual seria o objetivo que a gente tem ao querer reduzir a maioridade penal, a imputabilidade penal aos 18 anos. Esse objetivo, que eu sei que é de todos os que estavam discutindo esse assunto, só pode ser a redução da violência. E eu não imagino que seja razoável uma preocupação com a violência que seja seletiva, que deixe de refletir de modo estruturante, sistêmico, a questão da violência no Brasil, que tem causas sociais evidentíssimas, e apenas achar que pontualmente fruto de toda essa indignação, do nosso, evidentemente, reparo a essa criminalidade exacerbada no Brasil, mas o que a gente acha é que se você quer resolver um problema, se alguém está doente, não adianta aplicar algo que reduz a febre, mas que não debela a infecção. Então nós achamos que algo que tem as causas complexas como tem no Brasil, de injustiça, de desigualdade, de exclusão, de miséria, não pode ser encarado com todo respeito aos que pensam o contrário. O deputado sabe que imediatamente ao término do voto dele eu fui cumprimentá-lo, que assim a civilidade política deve presidir a atuação parlamentar e a relação na sociedade, mas nós achamos que ela faz uma análise pontual, de certo modo simplista da questão da violência, e por isso nós entendemos, sem levar em conta as discussões sobre a constitucionalidade da emenda, que eu acho que isso está superado diante da realmente grande maioria que foi formada na comissão, vamos discutir o mérito. Então, para diminuir a violência, há dados que indicam que essas medidas persecutórias, repressivas, elas não atingem o objetivo, não é? Elas são bem intencionadas, mas elas não têm provocado no Brasil e em outros lugares onde tem penas como a pena de morte, não está demonstrado, né, que elas de fato inibem a violência. Elas podem diminuir a febre, mas não curam a infecção. Então nós achamos que esse é um debate que precisaria ser feito de modo muito mais amplo, discutindo, por exemplo, a impunidade. A impunidade no Brasil é talvez a grande causa da violência. Isso tem a ver com o sistema de segurança que envolve problemas no judiciário, morosidade do judiciário, falta de aparelhamento dos organismos que fazem parte do sistema de segurança, Ministério Público, ausência de defensores públicos para fazer os júris, inquéritos mal instruídos
da Polícia Judiciária, ou seja, uma série de elementos ainda mais associados à questão da exclusão e de uma sociedade extremamente desigual como é a brasileira. Então nós entendemos que existe, não se trata aqui de defender que esse contingente que pratica atos que tem esse caráter de reprovabilidade da sociedade, de todos nós, que eles já estão, de certo modo, pela imputabilidade aos 18 anos, protegidos de qualquer penalização. Pelo contrário, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê lá uma série de penalidades, uma delas a internação. O menor que hoje é internado num sistema dito socioeducativo, ele já cumpre uma pena de verdadeira prisão. Quem conhece, quem já ocupou cargos no Poder Executivo, eu fui secretário da Casa Civil do governo de Eduardo, que fez o maior programa recente na história do Brasil de segurança pública, que foi o Pacto pela Vida, reduzindo de forma significativa a violência em Pernambuco. E lá nas unidades nós não conseguimos, como no Brasil inteiro, de internação ou de socioeducação, ter uma mudança significativa dessa realidade. Mas quem, porventura, é internado numa unidade dessa, no Brasil inteiro, já cumpre uma pena como se tivesse a imputabilidade aos 16, aos 14 e até menos. Então, por essa razão é que eu acredito que, se aplicar o Estatuto, não precisa nem agravar o Estatuto, mas podemos discutir o Estatuto. Acho que é hora de, depois de 20 anos do Estatuto, a gente ter uma discussão com essas premissas que eu coloquei aqui. Professor.